Homeschooling, você acha que funciona bem? Eu sou contrário ao homeschooling por ser professor. Vai. Existem Esse é um assunto muito polêmico, e assim, eu me posiciono contrariamente ao homeschooling por uma questão muito simples. Paga menos. Quantos brasileiros têm condições de tentar apresentar algum conteúdo sob uma perspectiva escolar, ou melhor, uma perspectiva científica para os próprios filhos? Então, quantos pais, por exemplo, têm noções de alfabetização? Alfabetização. Seriam capazes de alfabetizar. A alfabetização é o início, mas talvez uma das partes mais importantes. Quantos pais poderiam ensinar física, química, biologia? Senhora. Né? Não tem como. Cálculo. Não tem como, não. Uma fórmula de Bhaskara, simples. Mesmo com o apoio, mesmo com o apoio das aulas online? Mesmo. Porque veja só, quantos alunos online têm sucesso estudando online? Eu te pergunto. É uma margem pequena ainda. Porque as pessoas não estavam acostumadas a estudar presencialmente. E, de repente, elas se viram na iminência de estudar de forma full-time online. Se ela não sabia estudar presencialmente, você acha que ela sabe estudar online? Aproveitando, eu lembrei de uma coisa. Hoje vocês estavam fazendo uma mesa de roteiro ali, né? Sim. Ali em cima. Esse é um sistema que funciona também online ou vocês preferem ver, tá do lado da pessoa? Eu prefiro presencial. Funciona online também. Né? A gente estava escrevendo texto novo e tal. Uhum. E por que eu prefiro presencialmente? Porque quando eu tô presencial, eu levanto, eu ando. Então, quando eu tô criando, em grupo, pelo menos, eu gosto disso, de ficar em pé e falar e propor uma ideia e tal. Então, acho que isso, pra mim, pelo menos, eu gosto mais. As duas formas funcionam, mas eu prefiro estar presencial. Não sei como que é pra você. Também, presencial eu acho que é muito melhor, porque tem a troca ali, é muito mais o timing de comédia, eu acho, para nossas reuniões de roteiro, acho que funcionam mais, porque você dá uma ideia, eu dou uma ideia, o outro dá uma ideia, a gente já faz aquela circulada. Onde eu acho que mais funciona, a diferença do presencial pra mim, é a leitura corporal. Uhum. Acho que a leitura corporal, ela é 80% da aula, assim. E claro. quando você tem a leitura de como a pessoa tá se comportando, você tem 80% da leitura se ele tá aprendendo ou não. E você consegue intervir imediatamente. Perfeito, legal. Você olha pra pessoa, a pessoa te dá uma resposta, você fala, você não entendeu? Ou você nem precisa perguntar se a pessoa não entendeu. Você consegue perceber aquilo e na hora você já refaz o seu processo didático. Você já explica de outra forma, sabe? Online, você não tem muito esse feedback. Porque assim, as pessoas já são retraídas presencialmente. Imagina quando elas precisam escrever para atestar que elas não estão entendendo. Ficam ainda mais retraídas. É um certificado vezes 2. É, exatamente. Isso é muito complicado. E aí vamos pensar. Se fosse para utilizar o ensino online como suporte ao homeschooling, você teria alguns problemas. Porque você precisaria de alguém em que você confie para você aprender e você transferir esse aprendizado para outrem, que é para o filho. Já tem um outro... Existem algumas propostas diferenciadas, do tipo, nós vamos montar uma comunidade em que cada família pode ter um representante, um pai ou uma mãe, que possa se responsabilizar pelo ensino de uma matéria em específico. Ah, legal. E aí você tem isso numa comunidade. Isso é bom? Sim, por um lado. Por outro lado, não. Por que é bom por um lado? Porque aí você consegue trabalhar com saberes específicos e garantir um pouco mais de conhecimento, certo? Agora, por outro lado, você tem que entender o seguinte. A escola, o espaço da escola não é exclusivamente apenas um espaço de ensino. Ele é um espaço de integração social. Perfeito. Você vai para a escola para sociabilizar, para entender o que são limites, para entender que algumas coisas você divide, para entender que existem alguns elementos que não fazem parte da sua cultura, mas que você precisa aprender que existem e que você tem que respeitar. É viver em comunidade. Exatamente. Então, se você começa a fechar a sua comunidade e dizer assim, não, mas eu não quero que o meu filho tenha contato com tal conhecimento. Por quê? Você quer criá-lo alienado? Esse é o problema. Porque o que é alienar? É você impedir a pessoa de ter contato com aquilo. Sim. Então, eu não quero que meu filho aprenda sobre teoria da evolução. Beleza, mas ele vai uma hora na vida responder uma prova dele e essa teoria vai estar lá.
Ele vai precisar daquilo. Porque mesmo com a atual proposta do homeschooling, que agora permite homeschooling até o 3º ano do ensino médio, pasmem, Brasil? essa proposta que vai até o 3º ano do ensino médio... Vai ser Brasil já? Brasil. Isso é Brasil. Caralho. Você vai ter uma avaliação. No Paraná, esse projeto avançou ainda mais. Então, já está, assim, quase aprovado na implementação. Você vai ter uma outra questão. Como é que o cara que fez homeschooling... Vamos pensar não na pessoa que está começando agora ou no adolescente que está finalizando. Pensa no cara que fez isso a vida inteira. Ele vai ter que prestar um vestibular e ele vai responder a essas questões do vestibular com base nos parâmetros curriculares estaduais e nacionais. O que está ali? O conteúdo comum do ensino médio. E o conteúdo comum do ensino médio, você ensinou todo pro seu filho? Porque ele vai ser avaliado de acordo com esse conteúdo. Com certeza não de acordo né? com o que você ensinou. É. Porque a avaliação é isonômica. Ela tem que ser isonômica. Sim. Sabe? Tem que ser a mesma para todo mundo. Então aí você já tem um problema. Se a pessoa discute, eu não quero que meu filho aprenda tal coisa, então eu prefiro educá-lo em casa, a primeira coisa que você tem que saber é que você está permitindo ao Estado que ele abdique da obrigação de educar. Você está dizendo para o Estado assim, viu? Não se preocupe mais com a educação, tá? Que agora nós temos a consciência de que nós podemos fazer educação, nós, sozinhos. E isso, para um Estado que não quer se preocupar com a educação, é ótimo. Afinal de contas, ele não tem mais que direcionar uma parte tão grande do PIB para isso, não tem mais que capacitar professores, não tem mais que investir em pesquisa e extensão, não tem mais que investir em formação continuada, nem em escola, nem em graduação. É bom pra quem, né?